Quem me acompanha no Instagram viu que há poucos dias eu comentei lá sobre minha questão de dificuldade de concentração quando eu estou estudando. E aí eu estava fazendo algumas pesquisas, estava procurando algumas informações sobre coisas que podem me ajudar a me manter concentrada na hora que eu estou estudando ou na hora que eu estou fazendo qualquer coisa. E eu vi algumas dicas que eu comecei a testar e que eu acho que me ajudaram muito, porque eu consigo ter um pouco mais de foco, um pouco de mais de concentração quando eu estou fazendo as coisas, principalmente quando é uma coisa que eu não tô com muita vontade de fazer, mas eu preciso fazer. Você evitar estudar se você estiver realmente muito cansado, porque você vai acabar perdendo tempo. Você vai pegar esse horário que você tá ali estudando, você tá muito cansado, você tá fazendo porque você precisa estudar e você não vai conseguir ter rendimento porque você tá muito cansado. E eu fazia muito isso. Eu pegava para estudar, mesmo eu estando com muito sono, muito cansada, muito desatenta, e para mim era um tempo perdido. Porque depois, quando eu ia estudar ou quando eu ia olhar minhas anotações, eu nem lembrava o que foi aquilo que eu anotei. Porque eu não estava fazendo de uma forma ativa, eu não estava refletindo sobre aquilo que eu estava fazendo. Então hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu fiz bastante coisa e agora são 9 horas da noite. E eu tô bem cansada, então eu já sei que eu não vou estudar hoje, porque se eu for estudar alguma coisa de forma muito ativa, vai ser um tempo perdido. Então eu vou fazer uma atividade no aplicativo, eu vou assistir um vídeo, eu vou fazer alguma coisa que seja menos cansativa, uma coisa que exija menos a minha atenção fixa, que seria ler um texto complexo, assistir uma palestra complexa, fazer um teste de nivelamento para poder avaliar meu aprendizado, porque eu sei que meu resultado vai ser péssimo. Então eu já descartei esses estudos mais intensos hoje. Hoje vai ser uma coisa bem mais tranquila. Gosto de fazer aquela pausa, eu fico pensando na pausa que eu posso fazer entre as minhas atividades, que para quem não conhece o método Pomodoro, você coloca um tempo que você vai fazer uma atividade por bastante tempo e você escolhe uma quantidade de tempo que você vai descansar. Então eu gosto, não sigo à risca o Pomodoro porque não é um método que deu muito certo comigo, porque se eu tô fazendo uma atividade, eu tô muito empolgada e dá o tempo do Pomodoro e eu simplesmente tenho que parar ali para fazer o descanso que é imposto a mim e depois voltar, eu acabo perdendo foco, acabo perdendo o incentivo da atividade que eu estava fazendo. Então eu prefiro fazer as pausas depois de pequenas atividades. Eu coloco umas micrometas, eu adoro fazer isso. Então sempre que eu estou fazendo um trabalho, eu gosto de colocar umas micrometas do que seria que eu estava fazendo para fazer essa pausa. Então se eu estou editando um vídeo, eu coloco lá, por exemplo, que depois de eu fazer os primeiros cortes, eu paro e faço alguma coisa. Se eu tô estudando, eu coloco assim, eu vou ler 5 páginas, levanto, dou uma caminhada, olho na janela, depois eu volto e faço mais. Então eu gosto de colocar essas pausas, não pelo tempo, mas por atividades que eu preciso fazer, porque eu não gosto de parar no meio de uma atividade, porque eu tenho certeza que eu vou me desconcentrar. E para fazer essa pausa, você precisa se organizar. Então eu sempre coloco as coisas que eu planejo fazer no dia, seja de estudo, seja de trabalho. Eu sou uma defensora do Trello, eu falo do Trello em praticamente todos os meus vídeos, porque é uma ferramenta que eu uso em tudo, para organizar minhas atividades do dia, para organizar meus trabalhos, para organizar meus estudos, para organizar os conteúdos que eu faço nas redes sociais do Jornada Poliglota. Então eu gosto de me organizar, de pensar o que é que eu posso, o que é que talvez eu tenha que fazer no dia e o que eu vou fazer no dia, que aí eu vou me organizando e eu sei, olha, pra eu fazer essa pausa aqui, por exemplo, para jogar The Sims, eu tenho que fazer essas atividades aqui, eu vou ter 30 minutos, eu vou ter 1 hora, eu vou ter tal tempo para poder fazer as coisas. Então você precisa se organizar e precisa pelo menos ter uma agenda do que você pretende fazer no dia para você conseguir fazer essas pausas no meio das suas atividades. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como vocês podem se organizar. Eu tenho um vídeo onde eu comento como eu me organizo para estudar 4 idiomas. E eu não estudo 4 idiomas só estudando os 4 idiomas. Eu também faço meus trabalhos, eu faço as coisas para o Jornada Poliglota, eu tenho minha vida pessoal. Então eu tenho que me organizar com as coisas que eu preciso fazer. Eu respiro, eu vivo, eu tenho que fazer minhas coisas.
Então eu fiz esse vídeo mostrando como eu me organizo, e lá você pode ter uma noção maior de como é importante você se organizar e saber as coisas que você quer com os idiomas e também no seu dia a dia da vida, senão você acaba não fazendo nada que você quer fazer. E meu último, na verdade não é um último conselho, mas foi uma última coisa que eu comecei a fazer ultimamente que eu vi que deu muito certo, que é fazer uma coisa de cada vez. Eu sou uma pessoa que eu fico muito angustiada, eu fico muito agoniada quando eu tenho várias tarefas. E eu fazia uma coisa que é péssimo, que é pegar várias tarefas de uma vez só e sair fazendo um pedaço de cada uma, e não terminava uma e já ia começando a fazer outra, e isso era péssimo pra mim. Então eu criei outra, que foi o último quadro do Trello que eu criei, que ele tem três divisões, 3 listas, que é o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz. Então eu pego todas as coisas que eu preciso fazer no dia, coloco nessa lista do que eu tenho que fazer e eu coloco uma coisa por vez no que eu estou fazendo. Porque se por exemplo, eu me distrair nesse meio dessa situação, ou se, por exemplo, eu vejo essa demanda e eu fico muito agoniada, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, eu lembro o que foi que eu coloquei como prioridade e o que eu estou fazendo, e eu sei que para fazer a próxima coisa eu preciso terminar essa primeiro. Eu sei que tem muita gente que fala que é muito importante você ser multitarefa hoje e tal, mas você tem que ver se funciona com você, e comigo não funciona, porque quando eu faço várias coisas de uma vez eu me desconcentro e eu sinto que eu entrego coisas pela metade e eu não divido o que são as prioridades. E assim, o seu dia não pode ser feito por 50 prioridades, você tem que ter prioridades. Então quando você divide isso, você sabe o que você realmente precisa fazer, você sabe que aquelas coisas de prioridade baixa, se você não conseguir fazer hoje, não tem problema, você faz amanhã, mas tem outras coisas que você precisa fazer hoje. E você só vai saber isso se você dividir tarefa por tarefa e fizer uma tarefa por vez. E essas são as minhas sugestões, são coisas que eu fiz, que eu tenho feito e que tem me ajudado muito a me concentrar, a estudar de uma forma melhor e conseguir conciliar trabalho com vida pessoal, com estudo, com diversão, e que tem funcionado. Então, experimenta, me conta se você já testou alguma dessas coisas para se concentrar, quais são suas técnicas de concentração. E eu te espero no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar isso com alguém aí que está com dificuldade para se concentrar nas coisas que está fazendo. E é isso. Tchau!